Fala empreendedor, no vídeo de hoje eu vou te explicar como precificar o seu produto ou serviço de forma muito simples e direta, mantendo a lucratividade em todas as ações que você for desempenhar na sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte e esse é o canal Gestão na Prática. Todo empreendedor que tem um tamanho de empresa relevante vai ter algumas áreas de atuação, principalmente os setores comercial, de operação e o setor financeiro também. É muito importante que nós tenhamos uma sinergia muito forte entre essas áreas, porque os objetivos e metas de cada um são muito distintos. E pode ser que um reme para um lado e o outro setor reme para um outro completamente diferente. E você precisa gerenciar isso sendo o dono de uma empresa ou até mesmo sendo gerente de uma dessas áreas, entendendo como o seu setor impacta todos os outros da empresa. Pode ser que uma pessoa da área comercial tenha uma meta de aumentar as receitas e pode ser que o cara da parte financeira precise reduzir as despesas. Mas nem sempre o comercial que precisa aumentar a receita vai fazer isso reduzindo despesas. Então pode ser que os objetivos conflitem e você não tenha exatamente uma sinergia entre esses setores. E é preciso, portanto, antes de precificar os seus produtos, entender qual é o alinhamento estratégico da empresa. E aí, a partir do momento em que você sabe gerenciar os seus custos, você vai conseguir precificar os seus produtos e avaliar até mesmo algumas estratégias de como oferecer esses produtos, aumentando a rentabilidade deles e mantendo as metas de cada um dos setores. A área de operação de qualquer empresa pode ser um ponto de desperdício, então você precisa ter muita atenção para esse setor que geralmente recebe insumos, faz com que haja um produto acabado para que outros setores possam vendê-los. E é esse o ponto em que você deve gerenciar estoques, saber quais são os insumos mínimos que você deve colocar dentro da sua operação para que não haja estoque parado, para que não haja recursos financeiros parados sem que você coloque para a produção. E aí uma dica de ouro que você pode utilizar aqui, que muitas vezes é um fator relevante para as compras de insumos da sua empresa, é que muitas vezes você não negocia um montante maior de compras porque você não tem capital de giro suficiente. Mas se você negociar um montante maior de compras, para que você tenha um desconto maior, mas que negocie com o seu fornecedor tanto o pagamento de forma escalonada ou parcelada e o recebimento também desses insumos, você pode acordar um prazo maior para recebimento desses produtos e você vai fazer o pagamento de forma parcelada também, fazendo com que você não precise ficar com o estoque parado na sua empresa e que você tenha exatamente o que é chamado de just in time. No momento certo, você coloca o insumo para ser acabado dentro da sua linha de produção. Além do bom gerenciamento de estoque, você deve se atentar também para os desperdícios, porque muitas vezes a ineficiência no seu processo produtivo faz com que hajam muitas perdas e, consequentemente, você não consegue fazer uma boa precificação dos seus produtos porque os custos estão elevados. E aí a conta literalmente não vai fechar, porque você não consegue entender como ser lucrativo, já que os seus custos são tão elevados. E aí, frente a uma concorrência ou até mesmo da forma como você quer colocar o seu preço no seu produto ou serviço, você não consegue fazer isso de uma forma competitiva ou que seja lucrativa em relação ao próprio mercado. Para precificar também, você deve se atentar para o setor comercial, porque muitas vezes eles querem oferecer descontos maiores do que os que são possíveis, e é nesse ponto que você pode fazer com que tenham mais vendas, as suas receitas aumentem, mas a sua lucratividade se reduza. O seu principal objetivo como empreendedor ou como gestor de uma empresa é maximizar as receitas e otimizar os custos e despesas. O seu preço de um produto deve cobrir os custos e despesas, mas não deve cobrir as ineficiências da sua operação. E é aí que você consegue, de fato, dar lucro na sua operação e na sua forma de vender os seus produtos.
E aí você pode estar se perguntando, eu entrei nesse vídeo para precificar, mas até agora não falamos de precificação, exatamente porque você precisa entender as bases de como você precifica um determinado produto. Mas eu vou te explicar isso de forma direta e não vai levar mais do que 1 minuto. Pode contar. Existem 3 formas de precificação, você utilizando a sua concorrência como premissa, você fazendo o que é chamado de markup, ou você utilizando a margem de contribuição para poder precificar os seus produtos. Dessas 3 precificações que eu passei para você, eu vou trabalhar apenas 2, porque uma delas, que é pela concorrência, eu não indico. Na precificação por markup, você vai utilizar essa fórmula que está aqui do lado, mas eu vou te explicar porque ela é bem simples. Você precisa considerar uma parcela de despesa variável, uma parcela de despesa fixa e uma porcentagem de lucratividade que você quer ter para o seu determinado produto que você está vendendo. Em resumo, é como se você pegasse um fator de multiplicação e considerasse esse valor em cima da soma das suas despesas fixas e variáveis para que você chegue no valor do seu produto. Se você tem o custo de fabricação de uma determinada peça de R$50 e você quer ter uma lucratividade 2 vezes esse valor, é como se você multiplicasse por 2 vezes o custo total de fabricação dessa peça para chegar no valor, por exemplo, de R$100 na venda desse produto. Na precificação por margem de contribuição é preciso entender primeiro o que é margem de contribuição. É uma fórmula que você considera o valor de venda do seu produto menos os custos e despesas variáveis, aquilo que está diretamente ligado na fabricação ou produção do seu produto. E aí você utiliza essa margem de contribuição desejada para chegar no valor do seu produto. Vamos supor que você queira ter uma margem de contribuição de 50%, ou seja, se eu quero colocar o valor de venda do meu produto de R$100 e se eu quiser ter uma margem de contribuição de 50%, eu pego o meu valor de venda, que é R$100, menos 50% desses R$100 e eu chego na minha margem de contribuição de R$50, que seria o meu valor ou o meu custo de fabricação desse produto. Ou seja, eu estou chegando nesse exemplo no mesmo valor que eu utilizei na fórmula de markup, mas utilizando um critério diferente. O custo de fabricação é R$50 e eu cheguei no valor de venda desse produto de R$100. E antes que você vá embora desse vídeo, eu tenho 4 bônus que eu vou explicar para você sobre como fazer a precificação de forma adequada, apesar de já ter falado sobre as fórmulas de precificação. Você precisa ter 4 visões que são a financeira, a estratégica, a mercadológica e a de posicionamento. A financeira são os custos, é o que nós já falamos. A estratégica é como você vai avaliar a sua precificação. Não se baseie, por exemplo, na sua concorrência ou queira bater o preço sem fazer conta. Pode ser que o seu concorrente esteja pagando para vender determinado produto, esteja dando prejuízo. A forma de você mensurar o mercado ou entender como você vai se posicionar a sua marca e os seus produtos frente ao mercado, ao seu nicho de atuação, também é muito importante. E você precisa entender o seu posicionamento frente aos concorrentes. Você quer se posicionar por preço ou quer se posicionar por valor? Eu quero dar 2 dicas de ouro para você. Definir o preço pode ser relativamente simples. O que pode ser trabalhoso é mensurar os seus custos e despesas variáveis na produção dos seus produtos. E se você tiver dúvida sobre como realizar esse cálculo ou como mensurar os seus custos, deixa aqui no comentário dizendo que você quer ter acesso a uma ferramenta gratuita que eu vou enviar diretamente para você, uma ferramenta que calcula utilizando as fórmulas que eu coloquei aqui no vídeo para que você chegue no preço dos seus produtos de forma completamente automática e que você mantenha a lucratividade dos seus produtos. Então não deixe de deixar aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam aprender a como precificar os seus produtos e serviços e se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos sobre gestão e empreendedorismo e como desbloquear todo o potencial da sua empresa no longo prazo. Um abraço e até a próxima!